Bom dia, minha turma do quinto ano. Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula de História, hoje, 25 de agosto de 2020. Graças a Deus por mais este momento, mais um momento de aprendizado. Espero que todos estejam aí com o seu livro e o seu caderno para fazer as devidas anotações, bem atenciosos. Hoje nós vamos aprender mais um assunto, mais um momento da história do nosso país, acontecimento. Mas antes, eu quero aqui falar para vocês que hoje também é um dia muito importante para a história do nosso país. Sabe por quê? Eu acho que se vocês já prestaram atenção, já viram as reportagens, vocês vão saber que dia é hoje. Hoje é 25 de agosto, certo? É um marco importante para o nosso país. Por que será? Porque hoje é o dia do soldado. Hoje é dia 25 de agosto, é o dia do soldado, sim. Em comemoração a todos os soldados brasileiros, em homenagem ao Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, ele, o patrono do Exército Brasileiro. Pois é, ele que participou na época do Império, né, de Dom Pedro I, ele que esteve nas grandes batalhas, e no dia 25 de agosto foi o dia do nascimento, do aniversário do Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, em homenagem a este homem tão importante que fez tão grandes feitos para a nossa história, para a história do nosso país. Hoje, em todo o Brasil, é comemorado o Dia do Soldado Brasileiro, seja ele de qual seja as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica e outros militares. Então, está sendo comemorado o Dia do Soldado. Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, nasceu nessa data. Então, todas as homenagens, meus parabéns a todos os soldados, a todos os militares por este dia tão importante. E nós não poderíamos deixar de homenagear, inclusive também porque hoje, dia da nossa aula de História, né, falamos tanto da história do nosso país, da história do Brasil, e esse dia não poderia passar em branco, não é? Parabéns, para que vocês lembrem de homenagear, se na sua casa tiver um militar, tiver um soldado, ou você conhecer, parabenize por este feito tão importante, por proteger a nossa pátria, por proteger a nossa nação, cuidar tão bem dela, não é? Vamos seguir. O nosso conteúdo de hoje é sobre os movimentos nativistas, certo? Que está na página 52 do nosso livro de História. E o que foram os movimentos nativistas? Nós aprendemos na semana passada, né, nós vimos aí as entradas e bandeiras. Nós vimos que as entradas e bandeiras foram movimentos organizados pelos portugueses, né, os oficiais e os não oficiais. Uns respeitavam o Tratado de Tordesilhas e o outro não. E todos em busca do ouro, né? Todos em busca desse minério tão importante, tão desejado por todos. Desbravavam o interior, muitos feitos aconteceram, muitas coisas aconteceram. Esses movimentos nativistas, eles surgiram em boa parte do nosso país. Eram revoltas dos brasileiros. Sabe por quê? Se vocês estiverem aí, e eu acredito que sim, com o seu livro em mãos, você vai ler logo no início que os movimentos nativistas, eles aconteceram na segunda metade do século XVII. Por que será? Porque todo o ouro descoberto aqui no nosso país, boa parte era levado para Portugal. E os brasileiros, insatisfeitos com tudo isso, começaram a surgir muitas revoltas em boa parte do nosso país. Olha aqui, essas revoltas aconteceram no Brasil no período colonial, no período em que o Brasil começou a ser colonizado, a construir as vilas, as cidades. Por quê? Essa insatisfação. O que se conseguia descobrir aqui de ouro era levado para Portugal em vez de ficar no nosso país. Então essas revoltas começaram a surgir aqui na região Nordeste e em alguns estados da região Sudeste.
Que revoltas foram essas? Ó, revolta de Beckman, eu vou lendo aqui para vocês. Revolta de Beckman, Revolução Pernambucana, ou Guerra dos Mascates, em Pernambuco, Conjuração Baiana, Guerra dos Emboabas, Inconfidência Mineira e Revolta de Vila Rica e Revolta de Filipe dos Santos. Essas foram algumas revoltas que aconteceram no nosso país. Essas revoltas foi justamente porque os brasileiros estavam insatisfeitos porque o ouro descoberto aqui estava sendo levado para Portugal e começaram a protestar, cada um nos seus estados. A revolta de Beckman aconteceu no Maranhão, a Revolução Pernambucana ou Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco, Conjuração Baiana na Bahia, Guerra dos Emboabas em Minas Gerais e Inconfidência Mineira também em Minas Gerais, e a Revolta de Vila Rica, ou também conhecida como Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais. Então já sabem, né, qual foi o motivo dessa revolta? Que todo o ouro descoberto aqui, quando boa parte era levado para Portugal. Então começaram a protestar em relação a isso. A revolta de Beckman foi uma das primeiras revoltas. Aconteceu no estado do Maranhão, revolta de Beckman, no ano de 1684. Os participantes eram gente da elite local, gente bem importante do momento. Os líderes foram os irmãos Beckman, Thomas e Manuel Beckman. Eles eram irmãos. Então, o nome da revolta teve o sobrenome dos irmãos, Thomas e Manuel Beckman. Por isso que era a revolta de Beckman, porque eles eram os líderes. Qual foi o motivo dessa revolta? O descumprimento do compromisso da Companhia de Comércio do Maranhão e a utilização de mão de obra indígena pela elite local. Quando o governo de Portugal prometeu mandar escravos para ajudar a mão de obra dos engenhos locais e eles não mandaram. Deveria mandar por ano 500 escravos para ajudar na mão de obra local e eles não mandaram. Então, os colonos ficaram insatisfeitos, porque eles começaram a usar a mão de obra indígena para trabalhar. E os jesuítas, como cuidavam dos indígenas, não aceitaram isso e começaram também a protestar em relação a isso. Então, foi o que aconteceu. Thomas e Manuel Beckman se revoltaram em relação a isso, invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres, quebraram tudo. Então, aconteceu aí uma revolta. Essa revolta foi chamada Revolta de Beckman. Foi a primeira revolta que aconteceu no Maranhão. A revolta de Beckman teve várias consequências. A gente sabe que toda revolta tem as suas causas, as suas consequências também, não é? Claro, por causa do motivo das violências, das brigas, toda briga gera consequência. Tem seus motivos, mas gera as consequências, né? Toda guerra tem dificuldades. Muitas vezes tem as causas por justas, mas brigas sempre traz consequências ruins. Ó, consequências. Os revoltosos foram presos e julgados. Os irmãos Beckman e Jorge Sampaio, que ajudavam os irmãos Beckman, foram condenados à forca. Isso foi o final da revolta de Beckman. Foram consequências terríveis em relação a toda essa revolta, né? É importante protestar? Sim. Quando a gente vê uma injustiça, a gente protesta, mas de maneira pacífica. Luta por seus direitos, tenta dizer que não concorda com aquilo, mas sem guerra, sem discussão, tenta fazer da melhor maneira possível. Já essa, houve muitas contrariedades, como vocês podem ver. Invadiram o colégio dos jesuítas, que eram os padres, agrediram os padres e quebraram tudo. Então isso teve sérias consequências. A outra revolta
foi a Guerra dos Emboabas, que aconteceu em Minas Gerais no ano de 1708. Olha aqui, uma grande batalha. E que guerra foi essa? Qual foi o motivo? Prestem atenção. Vocês vão ver aí também na página 52. Um movimento nativista, nativo, porque os paulistas, vocês sabem que os bandeirantes partiam de São Paulo, não era assim? Então os paulistas achavam que todo o ouro que eles encontravam era deles. Ninguém tinha direito de achar ouro naquele local, só eles. Então quando as pessoas começaram a ter notícias que ali em Minas Gerais tinha ouro, então o que foi que eles fizeram? Vamos lá pegar o ouro também. Então os paulistas não se agradaram daquela situação. Então começou ali uma revolta. Os paulistas começaram a chamar as pessoas que vinham de fora buscar ouro de emboabas. Então a palavra emboabas significa pessoas que vêm de fora, pessoas que vêm de fora para descobrir ouro. Então, qual é o significado de emboabas? Pessoas que vêm de fora. Então, vieram descobrir o ouro aqui e eles começaram a acontecer essas revoltas. Então, foi muita discussão em torno disso. Eles não queriam que as pessoas viessem descobrir ouro aqui. Então se tramou aí uma grande revolta em torno disso, paulistas contra as pessoas que vinham de fora descobrir o ouro. Olha só, a Guerra dos Emboabas e Bandeirantes Paulistas foi um conflito que ocorreu entre 1708 e 1709. Veja, emboabas são quem? Pessoas que vêm de fora. E bandeirantes paulistas, vejam só, os bandeirantes paulistas achavam ouro e não queriam as pessoas que vinham de fora, que eram os emboabas, descobrindo ouro. O confronto em Minas Gerais aconteceu porque os bandeirantes paulistas, olhem aí, queriam ter exclusividade na exploração do ouro recém-descoberto no Brasil. A tensão culminou em conflito entre as partes. Brigaram entre si por causa disso. Eles não queriam, cada um queria ter prioridade. Então os paulistas queriam a exclusividade deles. Não, somos nós que devemos descobrir o ouro. Então começaram a vir as pessoas que vinham de fora e eles começaram a chamar de emboabas, emboabas, emboabas. Então ficou Guerra dos Emboabas. Eram as pessoas que vinham de fora para descobrir o ouro. Outra revolta também que aconteceu nesse movimento aí chamado de movimento nativistas, Guerra dos Mascates, que aconteceu aqui no nosso estado, no estado de Pernambuco, no ano de 1710. Vocês vão ver essa revolta na página 53. Essa revolta foi entre os senhores de engenho, que eram os olindenses, e os mascates, que eram os portugueses do Recife. Qual era a causa dessa revolta? Vejam só, Olinda sempre foi a sede da capitania de Pernambuco. Vocês já estudaram, não foi? Sobre as capitanias. E Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Olinda sempre teve as pessoas da elite, muita influência. E os portugueses de Recife, que eram os mascates, solicitou a Portugal para se expandir mais um pouco. Olha, a gente quer se expandir mais um pouco. Então, Portugal forneceu esse pedido, começou a se expandir. Minha gente, os olindenses, que eram os senhores de engenho, não concordaram, não ficaram satisfeitos com esse pedido, não. O que foi? A Guerra dos Mascates foi um conflito entre senhores de engenho de Olinda, que era a sede do poder público, e comerciantes do Recife, chamados de mascates.
e eram, em sua maioria, portugueses. Então, eles solicitaram, queremos nos expandir mais um pouco, solicitaram a Portugal. Portugal, ó, concordou, e Olinda não gostou. Então, começou a acontecer aquela revolta entre olindenses e recifenses, que eram os mascates de Portugal. E essa revolta não foi legal. Os olindenses, sabe o que foi que fizeram? Invadiram o Pelourinho, que era o símbolo do poder lá, destruíram tudo, queimaram tudo. E sabe o que foi que aconteceu? Portugal não deu direito a ninguém. Enviou todos para Lisboa e concedeu a Recife ser a sede de Pernambuco. Até hoje, como vocês sabem, Recife é a capital de Pernambuco. Recife ficou sendo a capital de Pernambuco. Tirou essa vez de Olinda e cedeu para Recife. E a última revolta que nós iremos aprender hoje é a revolta de Filipe dos Santos, que aconteceu em 1720 em Vila Rica, no estado de Minas Gerais. Está também na página 53 do seu livro. É um movimento nativista que teve como líder Filipe dos Santos. Ele também estava liderando esse movimento, justamente por causa do ouro. O que é que gerou esse movimento? Veja só, o motivo sempre foi o ouro. Portugal, quando viu que estava enviando pouco ouro para ele, de tanto se explorar o ouro, o que é que vai acontecer? Se explora o ouro, o recurso acaba. E aquele ouro começou a diminuir, de tanto se explorar, E Portugal disse, estão mandando pouco ouro para cá. Ah, já sei. Vocês agora começam a entrar dentro das casas, se não estiver mandando ouro, vocês entrem nas casas e comecem a pegar o que eles tiverem dentro das casas e traga para a gente para pagar essas dívidas. Isso começou a ser chamado de quinto, que era 20% de tudo que eles tinham lá. Vamos ver. Ó, quem encontrasse ouro no Brasil era obrigado a entregar uma quinta parte ao governo de Portugal. Olha só. Quem encontrasse ouro, nada de ficar, tinha que entregar uma quinta parte ao governo de Portugal. Essa quinta parte era chamada de quinto, que era 20% de todo o ouro extraído. Claro que os mineradores não gostaram disso e, como consequência, muitos passaram a contrabandear o ouro. Então, todo o ouro que achasse, 20%, que era chamado de quinto, tinha que mandar para Portugal. Os mineradores não gostaram disso, se reuniram e foram então até a casa do governador. Olha, nós não estamos gostando disso não, de jeito nenhum. Aí então o governador fingiu que ia concordar, tá certo, concordo com vocês, a gente não vai mais mandar boa parte para Portugal não, a gente vai ajudar vocês. Ele só fingiu, viu? Fingiu que concordou. Mas o quê? Invadiu, queimou tudo, foi lá para os mineradores, destruiu, mandou prender todo o movimento. E sabe o que foi que fez com o líder do movimento, Filipe dos Santos? Enforcou. E depois que enforcou ele, gente, que coisa horrível, amarrou cada parte dele em 4 cavalos e cada cavalo correu em uma direção. Olha só que horrível. Gente, o fim foi esse. Para que nenhum mais pensasse em trair a coroa portuguesa. Só porque eles disseram que não estava aceitando, ele fingiu que concordaria. Prenderam todos que estavam no movimento e o líder, aconteceu isso com ele. Certo? Por hoje, nós iremos só falar nessas revoltas e a nossa atividade está no livro de História, nas páginas 55 e 56, que ela traz algumas perguntas relacionadas a essas 3 revoltas que nós vimos hoje. Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos.
que vocês com certeza vão precisar ler um pouco novamente das 3 revoltas para poder responder as perguntas do seu livro, certo? Com certeza iremos ter mais um pouco e outras aulas de uma revisão, relembrando o nosso conteúdo para que fique bem fixo na mente de vocês. Um beijo e até daqui a pouco na nossa videochamada.